Oi, gente querida, linda, amada do meu coração. Nós estamos dando sequência a Mateus, hoje no capítulo 21. Nós vimos que Jesus da Galileia passou pela Samaria, aconteceu aquele episódio dos 10 leprosos e só o leproso samaritano voltou para agradecer e outras coisas mais foram acontecendo. Como, por exemplo, a mais chocante de todas elas foi o pedido da mãe de Tiago e de João, rogando que quando Jesus viesse no seu reino, Tiaguinho ficasse de um lado, Joãozinho do outro, uma super proteção materna que indignou terrivelmente os outros 10 apóstolos. Jesus olhou para aquilo como um absurdo, mas tratou com uma condescendência misericordiosa extraordinária, embora não tenha tido nenhum problema em dizer não. Não é para nenhum de vocês, não é uma determinação, não é fruto de um consenso, não é algo que a gente vá decidir, nem eu irei participar dessa decisão, está reservado para aqueles a quem meu pai decidiu que venham a ser os que se assentem à minha direita e à minha esquerda. Vocês viram a sequência toda, até que no nosso último encontro nós chegamos a Jericó, Galileia, Samaria e desce para Jericó, que é um dos lugares mais baixos da região. É uma cidade erigida há mais de 10 mil anos, e que está na parte mais baixa do Rio Jordão. Como vocês sabem, o Rio Jordão carrega um nome que caracteriza a topografia da sua descendência, da sua expressão de escorrimento geográfico da água, porque Jordão significa aquele que desce. E desce tanto que ele nasce lá no sopé das montanhas do Hermon, e vai terminar no Mar Morto, que é o lugar mais baixo da face da Terra em termos de lâmina de água. Baixíssimo. E é lá que eles estão em Jericó, e aparecem aqueles 2 cegos, de acordo com a narrativa de Mateus, mas que tem em Bartimeu, filho de Timeu, o seu protagonista mor, como eu expliquei na quinta-feira da semana passada, ou na quarta-feira da semana passada. E agora a gente dá prosseguimento. Quando a gente vê que depois de ter curado a Bartimeu, que fez a boa escolha, ele era tanto mendigo quanto cego. E no meio daquele dilema, o que eu escolho? Quando Jesus disse, o que tu queres que eu te faça? Quando Jesus pergunta isso, é porque o cara tinha 2 alternativas. Ele era pauperíssimo mendigo, vivia esmulambado nas esquinas, machucado, desvestido, destituído e invisibilizado pelos olhares supremacistas e superiores, tanto quanto ele era cego. Mas ele faz a boa escolha. Ele, com dinheiro que poderia comprar facilidades para ele, jamais voltaria a ver. E ele é um homem sensato na sua dificuldade e no seu dilema. Ele prefere ver para poder enxergar o caminho, andar com as próprias pernas, não ser guiado por ninguém, tomar suas decisões, fazer as suas escolhas, construir a sua vida, trabalhar com dignidade um dia depois do outro, do que dizer, Senhor, como esses discípulos da teologia da prosperidade certamente fariam, especialmente nos dias de hoje, com a Eurolink do Elon Musk, prometendo que dentro de 1 ano, a maior parte dos cegos, com o implante do chip neural, vai voltar a ver, e dentro de no máximo 3 anos, os cegos de nascença estarão enxergando. Mas ele não titubeou, embora ele não tivesse nascido nessa era, mas no tempo em que ele nasceu, há 2 mil anos atrás, ele queria era ver. Quem vê se autodetermina. Quem vê escolhe seu próprio caminho. Quem vê não espera. É como a música do Geraldo Vandré. Quem vê sabe, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. E ele então diz a Jesus, eu quero ver.
E Jesus, condoído dele, imediatamente determinou, olhando para ele e para eles, que a visão lhes fosse dada e recuperada, e eles foram seguindo a Jesus estrada fora, numa alegria indizível, e agora era uma subida de Jericó na direção de Jerusalém, que naquela topografia do sul da Judéia era o lugar mais alto para se atingir, era Jerusalém, que está 800 metros acima do nível do Mar Morto. E eles foram seguindo a Jesus. E o verso 1 do capítulo 21 de Mateus diz: quando se aproximaram de Jerusalém, já na beiradinha, chegaram a uma aldeia que está lá até o dia de hoje, uma aldeia cheia de figueiras, um lugar interessante, antiquíssimo, e é vizinhíssimo da aldeia de Betânia, onde moravam Marta, Maria e Lázaro, e foi onde também Jesus, que gostava de pernoitar na casa desses amigos, ressuscitou a Lázaro, e o que foi o episódio final que deflagrou o ódio do Sinédrio, que decidiu assassiná-lo, como vocês bem conhecem a sequência da história. Pois bem, quando chegaram ali, que já dava para ver Jerusalém, naquela virada de quem vem subindo o Monte das Oliveiras e começa a enxergar as muralhas de Jerusalém, em Betfagé, essa visão já está bem conflagrada. O que aconteceu é que Betfagé já está erigida sobre o Monte das Oliveiras. E aconteceu que enviou Jesus 2 discípulos, 2 dos 12 que tinha, não se menciona-lhes o nome, dizendo-lhes: ide à aldeia. E a aldeia era Betfagé, ali ao lado, bem juntinho, metros. Se você andar 300 metros, você está em Betfagé. Chegando no Monte das Oliveiras, ide à aldeia. E aí está, que bem está diante de vós. E logo, sem esforço, sem precisar procurar, achareis presa uma jumenta. Embora o texto de Lucas 19, João 12, dê ênfase não na jumenta, mas no jumentinho, filhote dela que estava ali do lado. E a ênfase era tão grande no jumentinho que se diz que era um animal sobre o qual, preste atenção, nenhum homem, nenhum ser humano jamais havia montado. Era uma montaria virgem, jovem e virgem. E Jesus disse: tragam-nos, porque para levar o jumento virgem, era essencial que se levasse a mãe dele. Ele estava acostumado a ficar ao lado da mãe, a mamar ao lado da mãe, a comer ao lado da mãe, de modo que levar a mãe era um salvo-conduto para pacificação, para mancificação, para tranquilização do animal, que era de todo jovem, virgem, inexperiente, que nunca tinha experimentado carga, peso, fardo, de natureza nenhuma, e foi isso que fizeram. Acharam a jumentinha e com ela um jumentinho. E Jesus disse: despreendei-a e trazei-mos, porque despreendendo a mãe, o jumentinho já queria ir junto, então levá-lo era a coisa mais natural. E Jesus usa a lógica da natureza, a lógica da ascendência materna animal, a lógica da necessidade do mamar, a lógica da dependência do filhote de sua mãe. Mas ele diz: trazei-mos. Conquanto ele fosse montar no jumentinho, a pacificação daquela criaturinha vindo até Jesus e aceitando-o como aquele que montaria nele, tinha uma relação de psicologia jumental essencial com a mãe dele. Trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, que é óbvio que o jumento estava lá, tinha dono, ele não estava à toa, ele era criado por um dono, e era um animal de carga. Era um dos instrumentos mais úteis para o trabalho contemporâneo nos dias de Jesus, era um jumento.
É num jumento que o chamado bom samaritano vai e coloca depois o homem caído à beira do caminho. O jumento era o animal por excelência na Palestina do primeiro século, muito mais do que o cavalo. O cavalo era um animal de guerra, belicoso. Os judeus não tinham nem mesmo cultura de criação de cavalos. Foi o rei Salomão que criou um grande estábulo de cavalos. Mas se você vir nos dias de Davi, pai de Salomão, o animal por excelência era o jumento. O próprio filho de Davi, Absalão, morreu montado num jumento quando passou embaixo de um arbusto cheio de espinhos. Ele que tinha um cabelão que pesava quilos e era enorme, e ele, um homem alto, ficou preso pelo cabelo nos arbustos e foi executado contra as ordens de Davi, o que incorreu em punição para quem executou aquele assassinato, mas ele estava montado num jumentinho. E os jumentos o animal era o fusquinha antigo dos anos 50, 60 e 70 no Brasil, era o que se usava para locomoção. Depois vieram outros carros. Hoje a gente tem carros diferentes e no mundo tem sempre algum tipo de locomoção pequena, útil e com grande capacidade de carregar peso que os humanos continuam usando até o dia de hoje. Nos dias de Jesus eram os jumentos. Nesse caso, a jumenta tinha mais capacidade, mas o jumentinho cumpria a profecia, que a gente vai ver mais adiante. E se alguém vos disser alguma coisa, interpelar perguntando, por que vocês estão levando os animais que não são de vocês? Respondei-lhe ao que interpelar-vos, que o Senhor precisa deles. Precisa deles. Ia montar no jumentinho, mas precisava de ambos. Porque a mãe era a pacificação do filho. E na psicologia de Jesus, tudo era feito com o máximo de harmonização, de tranquilidade, de pacificação, de sincronicidade, de não abrupteza, de leveza. E para que isso acontecesse era necessário que ambos estivessem presentes, assim como ele fez com a jumenta e o jumentinho, ele faz com tudo mais na vida, faz parte do modus operandi de Jesus tratar a vida sem essas abruptezas desnecessárias, aonde ele pode fazer as coisas fluírem com harmonia, com delicadeza, com gentileza, com entrosamento, com pacificação. Ele faz com humanos tanto quanto ele faz com animais, ele faz com todos. E isso apenas faz a extensão natural do fato de ele ser o príncipe da paz e da pacificação. Então o Senhor precisa deles e logo os enviará de volta. Ele não está pegando para tomar posse. Ele não usa essas prerrogativas de soberania, de dizer: todos os jumentos da terra são meus, eu sou o filho do Deus vivo. Só se um pastor hoje em dia dizer, se sinta muito agradecido de eu estar dando o privilégio a você de escolher seu carro, sua casa, seu sítio, seus bens, seus animais, para servirem a mim, porque eu sou um servo do Senhor, um ungido do Senhor, e você que agradeça, como a canalice eclesiástica pratica nos nossos dias. Com Jesus não é assim, nem no detalhe do que nós estamos vendo. Ele vai usar rapidinho e logo os enviará de volta. Se você não quiser aprender nada com a singeleza dessa lição, é uma tristeza para você que vai continuar grosso, estúpido, atropelante, senhor das criaturas e um ente abjeto nas suas posturas. Quem quiser aprender com Jesus, aprenda no trato dele com os humanos, porque é ele que diz, não gritem nas praças. É ele que diz, não criem publicidades desnecessárias. É ele que diz, façam tudo com delicadeza e com discrição, até na hora de dar uma oferta, que a mão esquerda não saiba o que a direita fez,
Faz parte do modus operandi dele. E não tem nada a ver com aquilo que você aprende na religião, que são verdadeiras casas de estupidez, de grosseria, de apropriação indébita, de supremacismo e de perversidade. Ele vem aqui e com o jumentinho ele usa desse cuidado. Traga a mãezinha dele, que é para que para ele isso não seja um susto, nem um desvinculamento, nem um desataviamento, para que haja uma naturalidade nele, para que ele venha com a boa vontade instintual de saber que se a mãe está perto, ele está tranquilo. É assim que se faz com tudo mais na vida, é uma sabedoria não para jumentos, mas para humanos, se você não quiser ser um jumento. Pois bem, logo os enviará de volta. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que fora dito por intermédio do profeta. Que profeta? Profeta Zacarias, no capítulo 9 e no verso 9. E aí, para você entender o cumprimento dessa profecia em Zacarias 9:9, você tem que ler Zacarias 9:9 tendo Jesus como chave hermenêutica. Porque, de fato, em Zacarias 9:9, você encontra o cumprimento dessa profecia. Tragam o jumentinho, e para que se cumpra essa profecia. Agora, ele isola essa profecia do resto da continuidade do texto, porque a continuidade do texto aqui em Zacarias, no capítulo 9, no verso 9, é dantesco, é horroroso. E Jesus não veio para cumprir isto aqui. Olha só o que diz no verso 9 de Zacarias 9. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Filha de Sião era uma expressão para designar os filhos da fé, os filhos da esperança, os filhos do retorno, os filhos da genuinidade, do serviço reverente a Deus e do culto sincero. Sim, alegra-te muito, exulta, exulta. Entra em estado de estupefação quando tu vires essa profecia se materializando. Ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei. Eis aí te vem o teu rei. E não é rei com R minúsculo, é rei com R maiúsculo. É rei Messias, é rei Cristo, é rei ungido absoluto, é rei sobre Salomão, sobre Davi. É o rei filho de Davi que reina sobre Davi, acerca de quem o Salmo diz que Davi o chama, olhando para o alto, de meu Senhor. Aí vem o teu rei justo. Então, portanto, não era Davi, que não chegou a ser nunca um homem absolutamente justo. Muito menos Salomão, muito menos qualquer rei de Israel. Todos eles estavam cheios de falhas, defeitos. Mesmo os melhores carregavam os seus flaws, carregavam as suas tortuosidades. Porque não há nenhum justo, não há nenhum sequer. Mas vai e pega, porque no dia que vocês virem isso acontecer, aquele que montar sobre esse jumentinho, sobre este filho de jumenta, é o justo absoluto, é o Salvador total. Mas é o Salvador humilde, que não vem com coroas e diademas, que não vem montado numa carruagem, não vem com glórias e cavalos, não é precedido por um exército, não tem guarda-costas, não chega com ostentação, não sai de um Porsche, nem vai sacudindo um relógio de ouro com essa ostentação patética dos emergentes. Não, é o rei humilde. Porque Jesus é o rei humilde, e tudo que ele fez, fez com humildade. Quem quer que diga que serve a Jesus e se apresenta com essas ostentações satânico-diabólicos diante de vocês e vocês não notam nada, é um mentiroso e falso profeta, e vocês já não têm mais nem desculpa para serem enganados. Vocês já gostaram e já aprenderam a perversão. Mas eis aí vem o teu rei justo, Salvador humilde,
montado em jumento, num jumentinho cria de jumenta, cumprindo em exatidão a profecia. Mas ele para aqui. Ele para aqui. A leitura de Zacarias 9:9 para aqui. Porque o resto é insuportável. E o resto tinha tido um cumprimento passado que nem pode se aguardar no futuro. Porque a tribo de Efraim, que vai ser mencionada aqui, já desapareceu há muito tempo. Se você fizer um exame de DNA, pode ser que você encontre, tendo um DNA de alguém de Efraim, algum elemento comparativo, pode ser que você encontre ainda alguns filhos de Efraim. Do contrário, a tribo de Efraim acabou-se há muitos e muitos milênios, há 1.700 anos, 800 anos, que não existe mais a tribo de Efraim. Ela existe como simbolização na Escritura, mas não mais como concreção genético-histórica palpável de nenhuma natureza. Só gente muito ignorante que não conhece a história do Velho Testamento é que fica pensando nas 12 tribos de Israel. Estão intactas por aí, desapareceu tudo. Até mesmo a tribo chamada de Judá, porque habita a Judéia, onde está Jerusalém, não tem mais nenhuma integridade genético-física de DNA. E essa é a razão pela qual em Israel, eu vou repetir pela 10ª vez, não se pode fazer exame de DNA, porque os exames de DNA que são feitos com habitantes considerados judeus puro sangue em Israel, mostram que todos eles são pangarés, que nem mais o DNA é puro. Tem gente que se jacta lá de ser filho de Abraão segundo a carne, especialmente os sionistas. Mas eles têm um percentual mínimo de DNA de Abraão. Às vezes o cara tem um DNA muito mais carregado de germânicos, de polacos, de gregos, de ingleses, de espanhóis, de outros grupos humanos que não judeus. Então, nem nesse sentido, isso é veraz. Por isso, para não criar uma relativização total no supremacismo religioso dos que habitam Israel, achando que eles são judeus puro sangue e não são, é que é proibido fazer teste de DNA em Israel. Se você quiser fazer, vá para outro país. Lá eles não fazem. E a sequência no verso 10 é totalmente antagônica ao que Jesus veio fazer. Na realidade, Jesus repreendeu os que queriam que ele fosse um rei belicoso, que entrasse em Jerusalém, acabasse com o sinédrio de perversos, destituísse Pilatos, declarasse guerra a Roma, invocasse legiões de anjos, de extraterrestres, alienígenas, poderosos de outras naturezas, com os seus aparatos, com as suas espadas de fogo, de laser, ou de qualquer que seja a natureza energética, ou a sua capacidade de fala, de queimar com os olhos, de declarar palavras que secariam qualquer um e qualquer coisa. Era isso que se queria que esse rei, Messias, fizesse. Mas esse é o rei humilde, que não vem montado numa biga egípcia. Ele vem num jumentinho que não estava preparado para nada, nem para correr. Tinha que ser uma descida rápida. E era descida, não era subida. Porque se fosse subido, o jumentinho nem aguentaria o peso. Era na descida com a mãezinha dele ao lado. E é uma descida curta. É uma descida que eu já fiz. Desculpem, mas eu vou usar uma expressão superlativa. Eu já fiz milhões de vezes aquela descida a pé. Mas o verso 10 não estaria em vigor, Jesus não veio para cumpri-lo. A profecia para na eleição do texto feito a partir do que Jesus veio fazer. Portanto, ele é a chave hermenêutica para a gente entender Zacarias 9:9. Porque do verso 10 em diante diz: destruirei os carros de Efraim. Que era o exército mais forte que Israel tinha naquele tempo, ou nos dias antes, porque nos dias de Jesus, Efraim era só o nome da tribo.
lá na região norte de Israel, mas já nem tinha mais a tribo de Efraim. E os cavalos de Jerusalém, que desde os dias de Salomão já não estavam presentes. E o arco de guerra será destruído. Jesus não veio para fazer isso. Ele anunciará paz às nações. Isso sim, ele veio para fazer e disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho da paz a todas as nações. E o seu domínio se estenderá de mar a mar, o domínio da pregação do evangelho, do anúncio da graça, do evangelho da graça. Vai cobrir o Eufrates. Por que o Eufrates? Porque era o lugar da Babilônia, é o lugar da Ásia Menor, da Turquia. Toda vez que eu estou na Turquia, eu passo em cima do rio Eufrates. Passo mais de uma vez. Às vezes a estrada serpenteia o Eufrates. Então, eles tinham ido para o cativeiro em Babilônia, ficaram lá com os medos, com os persas. Foi de lá que eles receberam a liberdade proclamada por Ciro o Grande para voltarem para a terra de Judá. Então é uma referência simbólica ao exílio. Vocês que estiveram exilados, a mensagem do rei humilde vai chegar até ao coração do exílio onde vocês estiveram presos. Não é uma profecia para dizer que Israel tem que ser dona de tudo, desde o Nilo até o Eufrates. Como os rabinos sionistas proclamam hoje em dia, só se for para criarem a Terceira Guerra Mundial. Porque para ser dono e se apropriar do Nilo até o Eufrates, tem que tomar o Egito, tem que tomar a Jordânia, tem que tomar a Síria, tem que tomar o Líbano, tem que tomar o Iraque, tem que tomar a Turquia, tem que ser uma potência absoluta no Oriente Médio e ninguém aceitaria isso. E o que viria seria uma guerra de natureza atômico universal. Mas o pessoal não consegue nem raciocinar, porque não conhecem o contexto bíblico e não leem a Escritura tendo Jesus como chave interpretativa. Sim, o domínio sobre o qual se fala aqui é do anúncio dessa palavra que chegaria a tantos lugares, até as extremidades da terra. Me alcançou no Amazonas. A palavra do rei humilde, que desceu o Monte das Oliveiras no jumentinho, me alcançou no Amazonas. Israel nunca será dono do rio Amazonas, nem do Eufrates, nem do Nilo. Isso está aqui apenas como determinação vinculada aos lugares onde eles estiveram em exílio. Até nos lugares onde vocês foram escravos, a palavra do rei humilde chegará com graça de boa nova libertadora. É isso que se está dizendo aqui. Quanto a ti, Sião, por causa, aí vem uma sequência de coisas. O verso 12 tem uma expressão linda, diz: voltai à fortaleza, ó presos de esperança, que é uma mensagem em Zacarias que eu já preguei várias vezes sobre essas pessoas que tiveram o coração aguilhoado pela esperança. Gente que não consegue quebrar o laço da esperança na vida. Como pela misericórdia de Deus, eu creio que Deus me tornou uma dessas pessoinhas. Eu estou preso à esperança até o último tempo da minha vida na terra e eternamente, porque eu sou salvo na esperança da vida eterna. Pois bem, dito isto, cumprida a profecia de Zacarias 9:9, que só dá para ser entendida no recorte que se faz se você ler a Escritura tendo Jesus como chave interpretativa, se prossegue dizendo o seguinte: indo, portanto, esses dois discípulos, e tendo feito como Jesus lhes ordenara. E se você ler o texto de Lucas 19, de 28 a 40, você vai ver que o dono do jumento chegou e perguntou: escuta, por que vocês estão levando o meu jumento? E o filhote da jumenta? E eles disseram apenas o seguinte: é porque o Senhor precisa dele. A mesma coisa está dito em Mateus 21:3. E aí prossegue dizendo: eles levaram. E tendo feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, não as vestes de Jesus, porque Jesus não ficou despido. Ele andava com uma túnica toda tecida de alto a baixo, sem costura, que deve ter sido um presente muito, muito interessante e carinhoso que ele recebeu.
porque não é fácil fazer uma túnica sem remendo e sem costura, de alto a baixo, inteira. E abaixo disso ele andava cingido com um cingimento que hoje em dia a gente chama de cueca. Então não foi com a roupa dele, foi com a roupa dos circunstantes, a roupa dos discípulos, a roupa da multidão. Eles foram tirando capas, túnicas e cobriram a jumenta e o jumentinho, puseram em cima deles as suas vestes e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, a maior parte. Como eu disse, não é um caminho de 1 quilômetro, é uma descida. Depois você atravessa o Vale do Cédron e começa a subida, naquele tempo, as escadarias que levavam à esplanada do templo. Mas não é uma jornada de 2 quilômetros. Era um caminho curto. Por isso eles disseram, é só uma entradinha e logo depois a jumenta e o jumentinho estarão de volta. E a maior parte do povo forrou o caminho com as suas vestes. Outros cortavam ramos de árvores. E tem abundância ali, ramos de oliveiras, de ciprestes, de figueira. Fizeram um caminho de folhagens para Jesus passar. E espalharam por toda aquela estrada, que, como eu vou repetir pela 4ª vez, não era longa. E as multidões, tanto as que o precediam, porque tinha um grupo andando na frente, como aquelas que o seguiam, era o pessoal que vinha andando atrás. Ambos os grupos, os dianteiros e os da traseira, clamavam o mesmo clamor, que era o cumprimento do Salmo 118. O cumprimento do Salmo que diz: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, hosana nas maiores alturas. Quando você vê isso aqui, é o Salmo 118, versos 25 e 26. Fica bem claro que se está falando de um cumprimento de uma profecia que estava para além de Davi, para além de Salomão, para além de qualquer realeza anterior ou contemporânea. Era o cumprimento de algo que só poderia ser enxergada pelos humildes de espírito. Os que não fossem humildes de espírito, era um espetáculo patético. A marcha para Jesus não ia querer essa cenografia aqui. É muito pouca gente. Um caminho sem barulho. E ainda sentado no jumentinho, que coisa mais pobre. Esse grupo de pessoas fazendo esse gesto. E ele entrou. E você não vê nenhuma autoridade romana indo para lá, ou uma escolta de centuriões, ou qualquer tipo de autoridade superior. Não. Era coisa de gente simples, um povo simples, uma profecia simples para um rei humilde. Pessoal, hoje em dia, na teologia do domínio e na teologia da prosperidade, quer fazer de Jesus quem ele nunca foi. Quem Satanás propôs que ele fosse, lá em Mateus 4, e ele repreendeu o diabo porque disse: não, comigo não. Mas os crentes querem justamente o que o diabo ofereceu como tentação, e os crentes apelidaram de cumprimento da promessa de Deus. Que coisa mais patética.